contando nessa terceira temporada a história do rock e do blues do Mato Grosso do Sul. E eu converso agora com dois integrantes de uma das bandas mais populares aqui do Mato Grosso do Sul e que faz uma integração latino-americana, já que um dos integrantes é paraguaio. Eu converso com o pessoal da banda Mochileiros, que é o Sória e o Carlos, que também é conhecido como Bagre, o Carlos Bagre. E aí, moçada, tudo bem? Bom, joia. Bom, a gente conhece vocês desde Piá Pançudo, tem várias histórias, mas antes disso eu quero saber por que Bagre. Sempre tive essa curiosidade aí. É uma evolução de apelido. Era magrão, aí virou magro, aí eu engordei mais um pouco, virou bagro, e aí virou bagre. Aí virou bagre. Bom, você não é daqui do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou paranaense. Mas você conheceu o Sória... Eu morei 5 anos na fronteira. Lá em Ponta Porã. A gente se conheceu lá. Sória, você é de Pedro Juan ou é de Assunção? Nascido lá. Lá em Pedro Juan. Mal criado. E como é que foi esse encontro de vocês lá? Vocês se conhecem há bastante tempo e já tiveram outras bandas juntos, né? Eu morava lá, eu já tinha tocado em uma banda, né, no Paraná. Ah, no Paraná. E lá eu sempre fui curioso a respeito da noite, das bandas. E não existiam bandas lá mesmo. E eu sempre... De rock De rock não. Eu imagino, na fronteira, com tanto, né, Poca e Guarânia, e vocês foram fazer rock and roll. Que legal. E aí, através de um amigo meu, né, e em comum, um amigo nosso, a gente acabou se conhecendo. Ele falou, tem um paraguaio que quer montar uma banda. Eu falei, vamos lá conhecer. Aí a gente se encontrou nessa hora. Ele me procurou, daí eu achei... a gente já estava brincando, era todo amigo de colégio, a banda. A gente juntou uma galera que estava afim de fazer rock e a gente alugou um lugar para ensaiar, um lugar onde era uma orquestra, né, essas que tocam em casamento. Eles alugaram equipamento para a gente e ali fazia aquele barulho, né? Ninguém sabia tocar direito. Detalhe, né? Eles precisavam de um baixista. Aí eu fui para tocar baixo. Nossa. Foi legal pra caramba. Na verdade, assim, a gente vê que os músicos eles ficam trocando de instrumento, né? Esse aqui agora tá com acordeon. Acordeon, trompete, o cara tá cheio de eu tocava onda. guitarra, né? Daí, quando eu vi ele brincar com a guitarra, eu falei, cara, esse cara aqui não pode tocar baixo, ele tem que tocar guitarra. Daí, no mesmo dia, a gente já... a banda mudou muito, né? Foi trocando... Aí, que banda era essa? Para começo de conversa. Montaram uma banda, como é que chamava essa banda? Bom, na época se chamou Siddhartha, mas depois se transformou em Sótano. E aí ficou quanto tempo essa banda? Essa banda, com essa formação, ficou 1 ano mais ou menos, né? A gente tocando. E quem que era? Quem que era? Era assim, metade paraguaio e metade brasileiro, assim. Quantos eram da banda? Eram 5, né? 5. Bom, metade aí sobrou 1, né? 2 eram paraguaios. Eram 2 paraguaios, né? E 3 brasileiros. Depois trocamos o baixista e ficou só eu de paraguaio. É que na verdade tinha um batera que ele era meio a meio, né? O Marcelo. O Marcelo ele morava agora em Assunção. Ele mora em Assunção, ele é um brasileiro, mas que eu acho que ele é da fronteira mesmo, não sei, mas ele fala fluentemente o espanhol, mora no Paraguai. Então... Assim como o vocalista também. O vocalista morava lá. Falar espanhol não é difícil, o problema é falar o Guarani. O Guarani é... Sora, e você sempre curtiu rock and roll, assim? Sempre foi a música que você ouviu? Eu sempre fui fã de rádio, de ouvir música em rádio, ficava gravando em fita. Música pop no começo, né? Depois fui através de um amigo que trabalhava na rádio, ele me deu um disco do AC/DC de presente, assim. E a partir daí eu comecei a me focar no rock, assim, gostar daquilo, e comecei a comprar disco. Porque assim, a gente tem na história da América Latina, a gente tem inúmeras bandas de rock muito legais, principalmente Argentina, Chile, né? No Paraguai tinham essas bandas, assim, ou você tinha acesso a essas? Em Assunção tinha banda de rock. Inclusive eles tinham ido já tocar aí na cidade. E aquilo lá já tinha me influenciado um pouco também, ver eles tocando. Você lembra o nome dessa banda? Acho que era Deliverance, era o nome. E você? Você sempre foi roqueiro, Bagre? Cara, eu fui influenciado por um amigo mais velho, que era baterista, que tocava em bandas. Eu morava em Corbélia, ele tocava em Cascavel, que é uma cidade muito próxima, né? E
E eu lembro assim que ele tocava em algumas bandas, chamavam Sangue Branco, Estaca Zero. E eu ia assistir os ensaios e tal, e pirei naquilo. E ele foi a pessoa também que mais me influenciou, o Reinaldo. Ele arrumava fita cassete para mim, do AC/DC, foi quando, do Metallica, né? O primeiro disco, o Metallica, pô, isso foi 82. Naquele Metallica tempo a gente não tinha muito acesso às músicas, né? A gente comprava revista, né, de rock, e eu conhecia muitas bandas sem nunca ter ouvido, eu só conhecia de ler a respeito. Lia a respeito. Agora, até achar o material da banda... Não via. Agora com o YouTube, né, que a gente vê os nossos ídolos a gente nem tocando, né, novinhos, e hoje são mais coroas e tal. Eu acho que hoje a gente nem consegue conhecer as bandas, porque são tantas, está todo mundo, né, na rede, nas redes sociais, você acaba nem conhecendo as bandas direito. Vocês chegaram, nesse 1 ano de sótão, nenhum registro, né? Gravado não. Já se perderam as fitas que a gente gravava. Tinha as fitas. E vocês, porque até em Assunção tinham estúdios, né? Mas era mais fácil. Tinha gente que saía daqui, até para gravar música sertaneja, ia para Assunção, né? Ao invés de ir para São Paulo, era mais em conta, até mais perto. E, bom, aí durou 1 ano o sótão, e daí? Como é que foram? Vocês foram os pioneiros do rock lá em Pedro Juan, digamos assim? Existiu uma banda antes que Alibi se chamou, né? Que tocou um tempo também, e foi de um norueguês, né, que é pai paraguaio, mãe norueguesa, que morou lá e fez uma banda de rock, mas durou pouco tempo. E onde que vocês tocavam lá? A gente tocava em show de... Tinha que fazer show de rock, né? Produziam shows também? Nos últimos tempos, inclusive, a gente pegava a marcenaria de um amigo nosso. E nos finais de semana que a gente organizava show, a gente esvaziava, tirava todas as máquinas de dentro, limpava e montava o som. Fazia show na marcenaria. Fazia numa marcenaria. Um ambiente bacana, né? Não, e era legal, a gente cobrava entrada, vinha bandas de Dourados, a gente levava as bandas para tocar lá, era legal. Tinha disputar o espaço. A gente levou os Impossíveis daqui. A gente levou os Impossíveis. E isso era sótão ainda? Era sótão. Bom, aí depois tem uma história que você parou de tocar um tempo, a banda parou, você viajou. Como é que foi? Eu fui morar em Assunção, aí a gente depois desse parou, 1 ano da banda? Continuou morando lá, trabalhando numa loja de música. Aí eu conheci o Rodrigo Campa, né, que foi de onde surgiu o Piá Pançudo, né? A gente montou uma banda, né, ele já tinha uma banda, aliás, e queria, né, que eu entrasse na banda, que eu conhecesse, que fosse assistir os ensaios, ver se rolava a gente fazer um som junto. E a banda ainda não era completa, ainda faltavam alguns integrantes, estava moldando a banda ainda. E aí quando o Soria retornou, né, dessa viagem dele, a gente convidou ele, né. E aí foi que surgiu o Piá Pançudo. Aí foi que surgiu o Piá Pançudo. Eu viajei para Assunção, depois fui para São Paulo, atravessei assim uma linha reta, né, até Peru. De lá voltei de novo. 1 ano depois, né, isso. Voltei. Você ficou quanto tempo viajando, Soria? Quase 1 ano. E aí, nesse tempo, você passou por que países, assim? Então, foi Brasil, Bolívia e Peru. Foi assim, mas viajando assim aos poucos. Que hoje você toca o charango, que é um instrumento boliviano, que você agregou no Som dos Mochileiros. Você toca a zamponha, que é um instrumento andino. Tá tocando quando cheguei na Bolívia, eu queria morar lá. Falei, aqui eu vou morar o resto da minha vida. Tá muito bom aqui. Tem uma cara de boliviano. Fez muitos amigos, né? Conheci muitas pessoas, toquei com um grupo, né, de música andina, só que tocava violão acompanhando eles. Né? Não sabia tocar os instrumentos deles. Só depois que fui aprender. Mas isso é muito legal, porque aí você conheceu uma outra realidade, sim, mas não tocava rock, tocava música... E conheci muita música latina também, que eu não conhecia. Né? Assim, que conhecia pouco no Paraguai. Uhum. Engraçado, né? A gente parece que se fecha dentro da nossa cultura. A música latina, assim, eu fui conhecer mesmo na fronteira com o Soria, assim, o Soria que começou a me mostrar, eu pirei nas bandas latinas. É incrível como que não entra no Brasil. Eu, no Paraná, assim, não tinha acesso nenhum. Hoje a gente tem acesso por conta das mídias, tá mais fácil, mas era difícil. Mas aqui na fronteira até existe um pouco, né, de aceitação maior. Não muita, mas existe. Mas eu acho que saindo de perto da fronteira,
é muito pouco mesmo. Bom, aí vamos falar então dessa fase do piá pançudo, que o nome é muito legal. Você podia explicar para a gente o que é o piá pançudo? O piá pançudo é uma gíria, né, no sul do país, que é para aquele pivete de rua, né, aquele moleque que está lá sem camisa, com a barrigona, pedindo esmola. Mas assim, é usado também você para tirar um sarro de um amigo. Ô, piá pançudo, vem cá. É uma gíria mesmo, pivete de rua. E aí, como é que era o piá pançudo? Aí foi o Rodrigo Campa, quem que era da banda? Na verdade, a gente foi... naquele tempo, quando eu voltei de viagem, ele me convidou para entrar para a banda. A banda não tinha um nome ainda. Era Decreto-Lei, eu acabei tocando, assim. ele estava em outra banda também, duas bandas, uma banda show, que tinha um empresário lá, que se chamava Artigo 288. E eu acabei também entrando nessa banda, então tínhamos duas bandas, uma que era só autoral e uma que era para trabalhar e ganhar um dinheiro. E aí, nesse meio termo, um amigo nosso, o Celso, que a gente conheceu, que cantava muito bem heavy metal, então a gente resolveu, vamos montar de novo o sótano. A gente ficou com 3 bandas ali, uma de metal, uma de autoral, música pop rock, e uma que era banda show. Então, esse período assim, de 3 bandas durou mais ou menos quase 2 anos, um ano e meio. Né? Um ano e meio a 2 anos. A gente fazia shows de metal, de música autoral. A gente veio tocar aqui, a gente ia fazer um show no Stones, por exemplo, esse Deblaterar mesmo, né, que a gente fez aqui. A gente tocou 23 músicas, 22 eram nossas. Sim, a gente nem sabia. Como piá pançudo. Como piá pançudo, como piá pançudo. E a gente tocava metal, a gente participava de todos os festivais de metal. Cara, e lá organizava, né, o show de rock, e a mesma banda, tipo, só trocava vocalista. No metal? Eu tocava baixo. Baixo. Nessa época, quando eu voltei, ele me chamou para tocar e ele falou, só que você vai ter que tocar baixo. Eu falei, cara, eu nunca toquei baixo. Mas eu falei, beleza, tô aí para isso. Peguei. Isso foi para me vingar, ele me convidou para tocar baixo na primeira vez. Ele fez você tocar guitarra. Bom, aí piá pançudo. O piá pançudo, vocês teve uma época que vocês resolveram investir e se mudaram para Campo Grande, né? Como é que foi? Por que vocês resolveram fazer isso? Na verdade, foi na época que acabou o artigo 288. Então, acabou meio que uma forma de sustento da banda. Eu tinha entrado na universidade e aí eles falaram assim, olha, aqui não tem mais o que se fazer na fronteira, cada um toma seu rumo. A gente tinha esgotado lá também, né? A gente já tinha tocado em todos os lugares, né? Ponto Porão é pequeno, né, cara? Difícil viver da música lá, era quase impossível. E como essa banda show que viajava ainda pelo interior, ganhava um dinheiro, acabou, não restou outra opção. Ou a gente faria isso ou acabava a banda. A primeira ideia foi São Paulo. A gente falou, mas São Paulo é muito longe, muito arriscado. Vamos para Campo Grande primeiro. Na verdade, quem tinha dado a ideia de Campo Grande foi um amigo Billy, né, do Araraquara. Ele que chamou a gente, vem para cá, porque a gente tinha tocado para ele aqui num evento até com o Raivana, né, tocou também com a gente. E então tinha sido legal tudo. Então ele falou, vem para cá, vocês não vêm morar aqui. E a gente falou, cara, vamos para Campo Grande, que é mais perto. Eu estou conversando aqui com o Sória e o Bagre, da banda Mochileiros. A gente vai parar para um intervalinho e daqui a pouco a gente volta.